Jesus levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Amém. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nesta manhã, amém? Vamos ter uma breve oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do seu amado Filho, o Senhor Jesus Cristo, nesta manhã, Pai, nós estamos aqui com um único propósito, Senhor Deus, é poder, Senhor Deus, glorificar o santo e glorioso nome do seu Filho amado Jesus. Ó Deus, humildemente eu peço ao Senhor a direção, Pai, do Espírito Santo, para que o Senhor venha, Senhor Deus, ao encontro do seu povo e traga palavras de conforto, Senhor Deus, de edificação, a fim de que esta igreja, Pai, ela possa permanecer firme nos santos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Se alguém hoje viesse a você e lhe perguntasse, na sua opinião, quais seriam as piores coisas que nós podemos vivermos, sentirmos e passarmos neste mundo, o que você diria? Qual seria a sua resposta para esta pergunta? Eu, particularmente, eu fiz essa pergunta para a minha família. Para cada um de nós questionamos o que pensávamos. Eu sei que cada um de vocês também poderiam citar várias respostas a esta pergunta. Mas eu destaquei algumas aqui, irmãos, que eu gostaria de dizer que, para mim, estas são consideradas como as piores de todas as que realmente existam aí ou possam acontecer neste mundo. Eu pensei, o câncer, as enfermidades de um modo geral, que são destruidoras. Este é um grande mal do século. Outro sentimento profundo de coisa ruim, também a morte. E este é um fato que incomoda muito a humanidade, né? Também a minha família apontou a criminalidade como uma das causas mais piores deste mundo, porque causa medo e espanto na sociedade e entre as famílias. A injustiça também é um grande mal, porque demonstra o abandono daqueles que realmente não podem fazer nada. Também o egoísmo, realmente isso também é um grande mal que assola a terra. Também as drogas, outra coisa que tem destruído, às vezes até nações, por causa do seu mal. Também, outro ponto que foi citado, a falta de amor, intolerância, maldade com o próximo. Sabe, irmãos, são estes alguns pontos que aqui foram citados. Mas certamente vocês poderiam enumerar vários outros aqui nesta manhã, que vocês consideram como os piores males que podemos ver nessa terra. Mas é importante pensar que diante de tantas coisas ruins, de fato ainda existe uma pior do que todas estas, ou todas aquelas que porventura alguém possa citar. Sabe, exatamente o pecado. O pecado
é pior do que todas estas coisas que eu acabei de falar. Sabe que o pecado, na verdade, é o único responsável por todas estas coisas que agora eu falei. E olha que muitas outras mais. E muitas vezes nós ignoramos o pecado. E Jesus, ele vem prontamente nos ajudar em nossas dificuldades. Por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, ele sempre buscou um relacionamento mais próximo com a humanidade. Deus, ele quer que realmente todos nós possamos sermos curados deste grande mal que assola a terra. Por isso, nesta manhã, eu quero dizer para todos vocês que o perdão de Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, está ao alcance de todos. Que maravilha! Que maravilha é saber que nós temos a quem nos apegarmos, a quem recorrermos. E o texto de hoje vai falar exatamente de uma situação que é muito comum, era comum naquele tempo e também é muito comum nos dias de hoje. Jesus estava ensinando no templo quando os escribas e fariseus chegavam a ele com uma mulher apanhada em adultério. Também hoje nós vemos que uma sociedade injusta sempre acusa alguém com injustiça. As pessoas estão sempre prontas a condenar as outras. As pessoas nunca estão pensando no que fazer para ajudar aquela vida a ser melhor. Muitas pessoas não estão preocupadas se aquela vida ela tem problemas, se ela está passando por alguma dificuldade, seja ela qual fosse. De fato, ela tinha nada em comum, nada diferente do que todos tinham: o pecado. O pecado, este mal, que é causador de tantos danos para a vida, também fazia parte da vida daquela mulher. Mas não justifica a atitude deles. Eles buscavam a autojustificação para eles próprios, apontando os erros dela. E muitas vezes nós somos assim. Nós somos hábitos a apontar o dedo para as pessoas, para seus erros. E não somos capazes de enxergar os nossos próprios erros. E a palavra de Deus, ela está dizendo que nós não devemos julgar-nos para não sermos julgados. Não devemos condenar para também não sermos condenados. Porque com a mesma medida que nós julgamos ou condenamos, também nós praticamos as mesmas coisas. E por essa razão, também nos tornamos merecedores de tais atos. Sabe, irmãos, a sociedade vive buscando meios ou punições para errados, mas se esquecem dos seus próprios erros. Jesus falou sobre esse tipo de pessoas. E muitas vezes, nós como igreja, nós estamos agindo assim com estas pessoas. E Jesus nos aconselha a observarmos a nossa vida primeiramente. Lá em Mateus capítulo 7, versículos de 3 a 5, Jesus nos faz uma advertência. Ele disse: por que vês tu o arqueiro no olho do teu irmão, porém não
não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Irmãos, nós devemos entender que a nossa posição deve ser de humildade. A nossa posição como pessoa, como ser humano, deve ser de misericórdia. Mas, no entanto, não é sempre assim que acontece. Para muitas pessoas, a solução é a morte, já resolve o problema de vez. Mas Jesus nos ensina através desta lição que a solução está no arrependimento. O arrependimento é algo muito valioso na vida do ser humano. Jesus se viu diante de um confronto de ideias, pessoas acusadoras, pessoas que se julgavam melhores, dignas do que uma mísera pecadora, mas eram incapazes de analisar suas próprias vidas. E Jesus, ele nos ensina em toda a Escritura que o pecado do homem está no coração. Marcos capítulo 7, versículo 20 diz, ele falou que o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, quem é melhor do que ninguém neste mundo? Quem eram aqueles homens, aqueles acusadores, para apedrejar aquela mulher? E, infelizmente, aquelas pessoas estavam prontas para tirar aquela vida. Mas não estavam prontas a concederem perdão e lhes mostrar a misericórdia. Irmãos, diante de Deus, o que esse texto nos ensina é que todos nós, não exatamente naquela condição de ato pecaminoso, mas todos nós somos igualmente aquela mulher. E, de fato, sem Jesus Cristo, todos nós seríamos condenados, porque o amor de Deus nos concedeu perdão através do sacrifício de Jesus. Uma sociedade injusta buscava o erro na divindade do próprio Senhor Jesus. Muitas vezes nós estamos querendo apontar os erros ou encontrar o erro aonde não existe. No versículo 6, eles queriam condenar não somente a mulher, mas também a Jesus. Veja aí, versículo 6. Isso lhes dizia eles tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Agora imagine vocês. Será que quando Jesus baixou ali, Jesus não começou a escrever o erro de cada um deles? Será que Jesus não estava apontando os pecados que eles tinham, com certeza? Eles queriam condenar também a Jesus. Sabe por quê? Porque se Jesus discordasse daquela
estabelecida por Roma. E ele sofreria a pena capital. Por outro lado, se ele ainda concordasse, que Jesus concordasse que aquela mulher fosse apedrejada, ele seria contra os pecadores, exatamente aqueles que ele veio salvar. Veja como é o mundo e como conspira contra a verdade e o amor. Eles fizeram de tudo para acusar Jesus. E Jesus, conhecendo bem o coração deles, e escrevendo lá na terra, certamente os pecados deles. Certamente Jesus estava escrevendo que eles também eram pecadores. E como se insistisse na pergunta, por esta razão Jesus disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, que seja o primeiro que lhe atire a pedra. Sabe o que aconteceu? A mensagem de Jesus Cristo produziu ali dois tipos de sentimento: amor e também o ódio. A Bíblia fala em João capítulo 3, você pode abrir comigo, versículos de 19 a 21. O que está escrito? Aqui diz o texto: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidos as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas por ser feitas em Deus. Então, Jesus representa a luz, o perdão, a misericórdia. Aqueles homens aqui representam as trevas, aqueles que estão prontos para condenar. Mas Jesus, irmãos, Jesus veio para salvar o homem. Jesus veio para dar a sua vida. E aqueles homens não entendiam esta razão. Porque quem pensa ser melhor do que o outro, a si mesmo se engana. No versículo 7 e 8 desse texto, nós vemos aqui o que diz a palavra de Deus. Como se insistisse na pergunta, Jesus se levantou e dizendo: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando-se a inclinar-se, continuou a escrever no chão. É fácil acusar. É muito fácil acusar. Jesus conhece muito bem o coração do homem e sabia que o homem, ele realmente, ele estava na posição de ataque. Até o ponto em que Jesus toca em suas vidas, em seus entendimentos, e a começar dos mais velhos, certamente porque tinham mais histórias ou mais pecados para contar. Eles exatamente foram os primeiros que se retiraram. E posteriormente os outros. Não devemos buscar desculpas para o pecado. Todavia temos um advogado justo chamado Jesus. Como diz em 1 João capítulo 1, versículo 8 e capítulo 2, versículos de 1 a 2. Nós devemos vivermos de maneira que agrademos a Deus, não vivendo em pecado, porque pecado não é agradável a Deus. Mas um povo distante é exatamente aquele que não conhece a Deus, não tem misericórdia e nem muito menos o perdão. Esta é a figura daqueles
aqueles homens que estavam querendo apedrejar aquela mulher. Onde não há perdão, irmãos, não existe amor. É isso que Jesus nos ensinou. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas, no entanto, nós estamos mais querendo que o nosso próximo se exploda. Esta é a ideia, o pensamento do mundo. Essa mulher, ela não estava ali sendo defendida por Jesus simplesmente porque havia uma oposição. Ela não estaria em desvantagem diante de tantos homens. Não porque Jesus quisesse se vingar dos seus oponentes que estavam querendo lhe acusar, mas unicamente, irmãos, ela precisava se arrepender. E foi isso que Jesus usou para também tocar a vida daqueles homens, para tocar profundamente na vida daquela mulher. Ele diz: vai e não peques mais. Jesus não queria que aquela mulher perdesse a sua vida eterna. Porque em Lucas capítulo 5, versículos 31 diz: respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E esta era a mensagem que Jesus estava transmitindo para aqueles homens e também para nós nos dias de hoje. E também, irmãos, Paulo falando sobre este assunto em capítulo 5, Romanos capítulo 5, e versículos 8 e 9. Veja o que Paulo está afirmando com relação à misericórdia de Deus. Porque Deus prova o seu próprio amor para conosco, convosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, que ira era esta? Que realmente estavam prontos para tirar a vida daquela mulher. Jesus mostra que ele veio dar a vida e não tirar a vida. Porque no final de toda esta polêmica, resta somente os dois, Jesus e a mulher. E agora, ela está nas mãos dele. O que ele fará? Certamente, continuando nesse texto, versículos 34, Jesus aponta para ela as duas grandes verdades que ela precisava entender. Jesus replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Mas ele diz no versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe que foi isso que aquela mulher sentiu depois destas palavras de Jesus. Porque Jesus, olhando para ela, diante daqueles covardes acusadores que havia desaparecido, Jesus pergunta por eles: onde estão os teus acusadores? Em seguida, a mulher responde. Ele ainda questiona: ninguém te condenou? Para essas duas perguntas, também ele dá as duas respostas. Ele disse: nem eu te condeno, vais e não peques mais. Irmãos, realmente eu quero dizer para vocês que o pior de todos os males, sem dúvida nenhuma, é o pecado. É o pecado, e eu vou mostrar para vocês lá em João, no capítulo 5 e versículo 14. E eu vou dizer por quê. Porque a palavra de Deus aqui está afirmando exatamente isso. Esse texto fala de um enfermo
poderia ser curado. E certamente ele falou para Jesus que sim. Porque lá no versículo 14, depois que Jesus curou aquele homem, Jesus aponta para ele que realmente a pior coisa que havia neste mundo não era os 38 anos que ele passou deitado naquela cama. Jesus mostra para ele que a pior coisa que poderia acontecer na vida dele era se ele continuasse pecando. Porque em João capítulo 5, versículo 14, diz que mais tarde Jesus encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então sabe qual é a pior coisa deste mundo, irmão? Não é o câncer, não é as drogas, não é a falta de amor, não é a criminalidade, não é a injustiça, não é o egoísmo, nada é mais pior, ainda que todas estas coisas são ruins, mas a pior de todas elas, sem dúvida nenhuma, é o pecado. Porque o pecado, sendo causador de todas estas coisas, ainda pode levar você para o inferno eternamente. E foi isso exatamente o que Jesus estava dizendo para aquela mulher e também para aquele homem. Portanto, nós temos que olharmos para as nossas vidas, porque Jesus, Ele está dizendo a cada dia: não continue pecando, não dê lugar ao pecado, mas viva pela graça que lhe foi alcançada. Devemos estarmos atentos a cada dia, porque este mundo nos impede de olhar para Cristo. Romanos capítulo 12, Paulo nos aconselha a que realmente nós possamos mudar completamente as nossas opiniões com relação a este mundo. Em Romanos 12, versículo 2, ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E sabe qual é a vontade de Deus, irmãos? É que cada um de nós não vivamos no pecado. Que cada um de nós possamos vivermos uma vida que agrade ao nosso Deus e nos conduza para a vida eterna. Este é o foco, este é o propósito. Aqui Paulo fala de uma transformação de mente, uma renovação de alma, que envolve mudança de vida, uma nova vida para um mundo que está perdido nos pecados. Vamos pensar na vida eterna, porque uma vez perdoado e limpo, o pecador passa a ser uma nova criatura diante de Deus. Como diz em 2 Coríntios, capítulo 5 e 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Hoje, irmãos e visitantes, você tem a oportunidade de oferecer a Deus a sua vida. Uma vida de arrependimento, uma nova vida restaurada, confiante, perseverante nesta palavra. E ainda que você esteja vivendo os males que há nesta terra, não desacredite em Deus e na sua fé, porque certamente virão dias de glórias para a sua vida. Porque certamente Deus é contigo e não há nada que lhe separará do amor de Cristo. Pense nisso, irmãos. Porque o pecado não terá mais domínio sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque Romanos capítulo 5, versículos 20 e 21 afirma isso. Que aonde reinou o pecado, superabundou a graça de Deus e
Jesus já perdoou todos os seus pecados. E nem mesmo deles ele lembra mais. Hebreus capítulo 8, versículo 12 afirma isso. Ele diz: pois para com suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. E porque nós estamos vivendo ou concedendo pecado em nossas vidas, não há razão, não há motivo para isto. Lembre-se disso, meus irmãos. Vocês não são mais escravos. Nós não vivemos mais para o pecado. Pois a palavra de Deus afirma em João 6,14: pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça que está em Jesus Cristo. Isso significa dizer que também nós somos livres, nós somos libertos por Jesus dos nossos acusadores. E que o pecado não tem força sobre nós. Porque Paulo, ainda falando nos Romanos, diz que não há condenação para a vida daquele que serve a Jesus Cristo. Pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. E hoje, o que nós devemos fazer? Irmãos, sempre é tempo de reconciliar com Deus. Como eu já disse, nenhum de nós aqui, nós vivemos ou não temos pecados. Mas, pela misericórdia de Deus, nós somos pecadores remidos. E temos um advogado que defende prontamente todos aqueles que se arrependem e buscam a reconciliação com Deus. Vamos olhar para esse exemplo das palavras de Jesus e vamos colocar em nossas próprias vidas. Não vamos ser como o mundo, que acusa, que condena, que julga, mas vamos sermos misericordiosos. Vamos trabalhar em prol da nossa fé, daqueles que, mesmo sendo nossos inimigos, nós temos o dever também de amá-los. Amá-los de forma que nós sejamos exemplo na vida deles, como bons soldados de Cristo. Hoje, se você realmente entendeu essa palavra, se você entende o significado do amor, do perdão de Deus e do arrependimento que Jesus nos convida hoje a termos, hoje é um ótimo dia para você vir aqui à frente. E você declarar para Jesus que você não está sob a lei da escravidão do pecado, mas que você vive diante da graça dele. Hoje, se você quiser fazer isso, você pode vir aqui à frente. E Jesus vai te abençoar muitamente. Deus abençoe.